E agora nós vamos ver aquilo que eu falei para vocês, coisas que não era para você ter ficado sem durante muito tempo. E claro que tudo tem um lado bom, né, que consegue padronizar mais o ensino médico, mas por outro lado, uma parte ruim que tudo aquilo que não dependia da indústria farmacêutica passou a ser considerado como algo que não funcionasse, charlatanismo, picaretagem e por diante. Aliás, vocês ouvem ainda esses termos até hoje, né? Qualquer coisa que não seja remédio ou que seja estranho ao conhecimento de alguns médicos, o que eles falam? Charlatanismo, picaretagem, não funciona, né? De clinical trials, de ensaios clínicos, que é o melhor nível de evidência, né? Nós queremos os ensaios clínicos, queremos uma revisão sistemática, uma meta-análise desses ensaios clínicos, que testam, né, grupo de pessoa tomando em relação ao grupo de pessoa não tomando. E aqui na conclusão, por exemplo, do uso terapêutico potencial da curcumina, vocês veem que assim, pode ser utilizado por uma gama imensurável de problemas, porque as doenças crônicas, elas são geralmente derivadas ou provocadas de desequilíbrios no sistema inflamatório, onde a pessoa fica inflamada cronicamente, de glicação, de controle de glicação, que é os açúcares, da oxidação e submetilação. Submetilação vocês já viram lá nas aulas que eu falei do ácido fólico, da vitamina B12, da importância desses nutrientes serem metabolizados, para que depois eles participem do processo de metilação, silenciamento e expressão de genes. Se você tem uma genética, você pode expressar ou não expressar, você vai depender desses elementos que silenciam, e aí a gente chama desse processo silenciamento e expressão de genes também de metilação. Parte desse processo depende disso. Então, aqui, e a curcumina também participa desse processo, indiretamente. Tá? Então, se vocês forem ler estudos sobre curcumina, vocês vão ler em quase todas as condições crônicas. Depressão, em ansiedade, em câncer, em diabetes, em obesidade, em doenças autoimunes. Por quê? Porque como eu mexo na base, que é inflamação principalmente, e oxidação, eu estou automaticamente mexendo na causa de todas as doenças crônicas. Tá? Aqui um outro artigo já molecular, aqui especificando as doenças. Tá? Curcumina, para doenças crônicas, Alzheimer, osteoporose, problemas de fígado, epilepsia, esclerose múltipla, úlcera gástrica, que muita gente, eu já tive paciente que eu prescrevi curcumina, a cápsula laranjada fica, né? E aí ela tá tomando e foi num gastro, depois que estava com sintoma de refluxo. E o gastro falou assim, mamão, o que você está fazendo? Eu tomando isso, aquilo. Não, essa curcumina com piperina, pô, isso aqui vai corroer teu estômago. Deus o livre, isso aí ajuda para a úlcera gástrica, diminui o risco de câncer gástrico. Artrite, problemas dos pulmões. Vocês podem ver aqui, ó, que para doenças crônicas, todas as principais, todas podem, olha aqui, review of latest, uma revisão dos últimos estudos. Olha que legal. Todas as doenças crônicas. E mais, sabe de quando é esse estudo aqui, gente? 2020, ou seja, super atual. Os caras fizeram uma mega revisão e mostrando que, sim, nós temos uma série de doenças que são prevenidas e ajudam a ser tratadas com a curcumina. Infecções, malária, leishmaniose, problemas, doenças sexualmente transmissíveis, doenças inflamatórias, como intestino irritável, como doenças autoimunes, pancreatite, alergias e outras, né? Catarata. Poxa, por que não usar? Por que não usar? Por que a gente negou durante tanto tempo? Meu livro em 2014 que eu publiquei tem um baita de um artigo só sobre curcumina. E muita gente diz assim, mas depois criaram um remédio de curcumina que chama Motori. E aí as pessoas dizem, não, mas é que agora tem evidência. Amigo, como assim agora tem evidência? Tem há muitos anos evidência disso. Por que não usamos? Por que a gente negou a fitoterapia, que já era utilizada na medicina egípcia? Vocês veem que maldade da indústria farmacêutica. E que, assim, que cortina de fumaça que o médico fica atrás. E mais, meus amigos, pergunta da fitoterapia para médico, vamos falar tudo que é picaretagem. A maioria dos médicos. Essa é a palavra, geralmente, picaretagem, charlatanismo, é a palavra do médico que não sabe o que está falando, mas ele quer, assim,
É engraçado, o Brasil é um país onde a ignorância é sinônimo de autoridade intelectual. Ele não sabe sobre, ele fala, isso não existe, falta evidência. Ele nunca leu evidência. Mas, olha aqui, ó, mais mecanismos aqui, anticâncer, sistema digestivo, neuroproteção, onde que atuam, né? Quais são os mecanismos de inibição e ativação que ela atua. Então, assim, para quem é profissional de saúde, aqui a gente tem um campo imensurável para que você entenda os mecanismos. É importante não só saber prescrever, que é bom, mas entender os mecanismos. Isso aqui é bastante bioquímico, essas letrinhas todas atrapalham muito o entendimento das pessoas, mas para quem é médico tem que entender. Não dá para fugir hoje em dia de reentender bioquímica. Óleos essenciais. Eu dei um exemplo, tá, de fitoterápico. Eu poderia usar um estudo para cada meia dúzia de estudos, ou 50, 100 estudos para cada um daqueles que eu citei para vocês. Tá? Mas é um exemplo para vocês, porque esses fitoterápicos, todos eles estão sendo ensinados. Em cada módulo tem alguns que eu vou ensinando também, porque eu gosto muito de fitoterapia, eu vou ensinando para que serve. Aqui eu estou mostrando para vocês os que não deveriam, os que são talvez os principais, os que eu mais utilizo. Tá? E óleos essenciais, Victor? Vou mostrar só poucos estudos, porque nós vamos ter módulos de óleos essenciais, mas mostrando que eles utilizavam no passado, na medicina grega utilizava também, não só na egípcia, e aliás existem relatos de mais tempo ainda, bem mais tempo, de que possivelmente eram extraídos esses óleos desses vegetais, de plantas e tal, e utilizados de forma terapêutica em aborígenes, tal, em povos ancestrais. Bom, segurança terapêutica. Óleo essencial são utilizados para cura desde a aurora da humanidade e são empregados na indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia e na medicina. Todos são antissépticos, sem exceção. Eles ajudam a limpeza. Então eu tenho esse negócio do álcool gel, nesse período, né? O meu álcool gel tinha óleo essencial junto. Eu gostava de lavanda e melaleuca. Pingava lá, misturava no álcool gel, né? Às vezes até comprava já com ele misturado. Meus desodorantes têm óleo essencial, não tem alumínio, não tem parabeno, são naturais. Minhas pastas de dente têm óleo essencial. Quando a moça vai lavar, a nossa funcionária vai lavar as roupas lá em casa, coloca óleo essencial. Quando vai lavar, vai passar aqueles aspiradores, aquelas coisas em cima das coisas, passa óleo essencial também. Mas tem ação antisséptica todos. Natural, sem ser um remédio, sem intoxicar ninguém. Tá? Sem exceção. E também fungicidas, antivírus e anti-inflamatórios. Eles não apresentam, isso aqui está a referência ali embaixo, tá? Eles não apresentam os efeitos colaterais encontrados nos medicamentos sintéticos, não quer dizer que eles são melhores porque tem medicamento muito importante para determinadas condições, tem óleos para outras, né? Talvez isso explique o renovado interesse pela cura natural. Sim, cresceu demais a comercialização de óleos essenciais, e o que é bom, né? As pessoas começarem a utilizar de forma, claro que tem forma de utilizar, vocês vão aprender ainda no módulo de óleos. Olha que legal aqui, ó. Western Herbal, uma revisão sistemática e meta-análise do uso de ervas para síndrome do intestino irritável. Se você tem intestino ruim, não é só intestino irritável não, que eu tenho. Você tem falta de saúde intestinal, seja por constipação, excesso de diarreia. Existe um número de ervas medicinais muito promissoras para o tratamento. O principal é o óleo essencial de peppermint, de hortelã-pimenta. Então aquele chazinho de hortelã, que é fraco para isso, você pode ter cápsulazinhas com óleo de hortelã-pimenta. Você pode pingar no seu chá o óleo essencial de hortelã-pimenta, que é barato, acessível. Então, eu ando lado a lado com esse óleo essencial de pimenta porque eu tenho intestino irritável, eu uso demais e prescrevo bastante. E quem tem intestino irritável, está usando isso? Não. Está usando o que geralmente? Um remédio forte, imunossupressor, ou então algum inibidor de inflamação final. Gente, por que não começar com essas coisas antes? Qual o motivo? Qual o motivo de termos abandonado isso? Que isso aqui iniciou no Egito, lá antes do Egito, mas no Egito nós temos fortes relatos de fitoterapia. O estudo duplo cego, placebo, controlado, o óleo essencial de hortelã-pimenta, que categoricamente ele se mostra eficaz. Como que você tem um intestino ruim, constipado, ou intestino irritável, ou alteração de fluxo intestinal, ou de fezes e tal, e não sabe disso? Por que ninguém lhe avisou? Porque isso foi negado. Que mais estudo, né? Ah, Victor, mas isso é uma coisa que reacendeu